gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Cecília, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre um dos livros dos 3 livros que eu mais gosto, assim, da minha estante. E antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, acione o sininho de notificações e já deixa o seu comentário pra ver qual o próximo livro que vocês querem que eu faça. E eu vou falar de uns livros que fazem você pensar sobre a sua vida inteira, só com 400 páginas, 300 páginas e 200 páginas. São livros muito fáceis de ler, alguns, e eu espero muito que vocês gostem. E é isso, vamos lá? Então, os 3 livros são os dos livros que eu li faz tempo, então pode ser que eu não lembre os nomes dos personagens, mas eu gosto bastante desses 3 livros e eu indico vocês comprarem eles. Eu não me lembro quanto que foi, porque eu ganhei os 3, mas eu indico muito vocês a comprarem eles e eu gosto muito, muito, muito. Então vamos começar pelo mais leve e terminar pelo mais triste. Sim, são livros tristes, então nem sei o que esperar, né? O primeiro livro é um dos livros que eu acho que muita gente conhece, que é nada mais nada menos que Como Eu Era Antes de Você. É uma trilogia, eu não tenho os últimos 2 livros. E o que é uma trilogia? Trilogia é como se fosse uma saga de filmes composta por 3. Então, são 3 filmes ou 3 livros, uma trilogia, né? Então, este aqui é uma trilogia e esse é o primeiro livro da trilogia. Eu só tenho esse é o livro mais conhecido. Tem muita gente que não sabe que Como Eu Era Antes de Você é uma trilogia, porque tem muita gente que conhece Como Eu Era Antes de Você pelo filme, então sabe que tem mais 2, mas não tem o filme. Que eu saiba, não tem o filme, mas tem mais 2 filmes. Essa autora, a Jojo Moyes, eu não sei falar o nome dela direito, ela também escreveu A Última Carta de Amor, e eu gosto muito, e eu não li o livro físico, eu li o livro no Kindle, e eu gosto bastante, e eu acho, se eu não me engano, eu já vi filme A Última Carta de Amor, mas eu acho que eu vi, eu não tenho absoluta certeza. E eu gosto muito desse livro. Basicamente fala de uma menina que ela foi trabalhar na casa de umas pessoas ricas, que o patrão dela, né, tentou suicídio, e aí os pais deles contrataram uma cuidadora, como se fosse uma cuidadora pra cuidar dele, porque era paraplégico, ou seja, ele não mexia nada do pescoço pra baixo. Então era um pouco mais difícil de se movimentar. Pelo que relata o livro, ele mexia sim, ele mexia um pouco as mãos, com muita dificuldade, mas no filme, né, ele mexe as mãos como se ele tivesse, tipo, escrevendo. Então ele mexe essa parte aqui, mas não mexe do punho pra baixo. Ele consegue mexer todos os dedos, menos aqui embaixo, mas no livro fala que ele só consegue mexer 2 dedos e olhe lá. E eu gosto muito que eles foram trabalhar lá, eles 2 se odiavam, aí ao passar do tempo eles foram virando amigos. Depois de muitos perrengues por conta da saúde, ela tentando animar ele, ela descobre que, depois deles ficarem bastante amigos, que ele queria tomar uma injeção letal, se eu não me engano, uma injeção letal pra ele morrer, porque ele não tá mexendo nada do corpo por baixo. E eu até depois que eu li o livro, eu fiquei inconformada, porque quando eu vi o filme, eu chorei e tudo mais, mas quando eu li o livro, eu fiquei inconformada. Eu até falei pra minha prima, que quem me deu o livro, falei, não, mas eu não concordo dele ter se matado, literalmente. Eu nem sei se pode falar essa palavra aqui, mas tudo bem. Não concordo dele ter se suicidado. Ficou pior. Não concordo. E ela disse que me explicou e tudo mais, o ponto de vista dele, e aí eu aceitei. E basicamente ela tentou de várias formas fazer com que ele não fizesse isso, mas no final aconteceu e eles se apaixonaram no decorrer do livro. Mas é bem no finalzinho do livro mesmo. Do filme é até que no meio e tudo mais. Mas no livro demora bastante, viu, gente? É muita briga, é muito silêncio ainda. Então eu indico muito vocês lerem. E eu não sei quanto que foi, porque esse eu ganhei, mas eu gosto muito desse livro, eu indico muito pra vocês. O próximo livro, que eu gosto bastante, mas que eu confesso pra vocês que vocês têm que ter paciência pra ler ele, é nada mais nada menos que
O Querido John, que é do Nicholas Sparks. É o meu livro preferido do Nicholas Sparks, porque é o que não é tão triste, né? O John, ele é um soldado, então ele vai pra Alemanha e tudo mais. E quando ele volta pra ficar um tempo de folga, eu acho que é assim que fala, eu não sei quando que os militares eles param de trabalhar um pouco, depois voltam pro lugar onde eles estão lá prestando serviço. E ele foi tirar umas férias na casa do pai dele. O pai dele, acho que ele não era tão próximo. Ele conhece uma menina, os dois acabam se apaixonando. E ao decorrer da trama, ele descobre que o pai dele tem autismo. Nenhum dos personagens principais morre. Porém, a personagem do pai dele morre, não lembro o motivo, mas morre. E, assim, o personagem do pai dele é os personagens que não tem tanta fala, não tem muito diálogo durante o livro, mas é um dos personagens que eu mais gosto, porque ele fala algumas coisas óbvias. E quando o John ele volta pra Alemanha pra continuar prestando seu serviço, eles ficam mandando cartas. E o livro se chama Querido John porque todo começo de carta, a menina, que eu não lembro o nome, ela falava assim, querido John, tal. Eu escrevi uma carta pra ele e eu gosto muito desse livro, mas você tem que ter muita paciência, porque o John, ele é um pouco, vamos dizer que difícil. Então você tem que ter muita paciência pra ler este livro sem surtar, mas eu garanto pra vocês que é bom. A segunda vez que eu li ele, eu parei no meio, tá até aqui, ó. Esse é um castigo para os livros, eu sei colocar a marcação, mas como eu tava usando o aplicativo para marcar a página que eu parei desse livro, eu lembrei dessa página e para gravar eu coloquei ele dentro. E eu parei na página da segunda vez que eu li, 166. Ele tem ao todo 287 páginas. Eu não sei qual edição é essa, mas eu gosto bastante desse livro, eu indico muito vocês leem. Ele tem mais de 5 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu não sei quanto que tem, mas eu indico muito pra você que quer passar um tempo vendo como pode ser possível algumas pessoas ficarem tão longe uma da outra e depois que voltarem, continuarem assim, como se nada tivesse acontecido. Igual aquela sua amiga que você não fala há 5 meses. Aí quando vocês se encontram, parece que vocês nunca pararam de se falar. É basicamente este livro e eu acho muito legal porque fala sobre, tipo, alguns encerramentos de ciclo ou pessoas que você conhece, assim, de última hora. Então, tem pessoas na sua vida que você conhece, assim, sempre, tipo, nem ia conhecer. Você tava no mesmo ciclo de amigo, no mesmo ciclo de amizade, e aí você conhece essa pessoa e depois que você parar pra pensar, fala, por que ela tá na minha vida? Porque o John, ele conheceu não lembro o nome, no deck de uma praia, do nada, porque ele pegou a bolsa dela e caiu no mar. Então, e aí depois disso, os caras que estavam com ela lá levaram, e o John, ele fica julgando, tipo, todo mundo, o que é muito legal, porque quando o narrador é em primeira pessoa, então fala, eu observei, e tal, essas coisas, sabe? Falando, eu percebi que... Então é tudo em primeira pessoa, fala muita coisa, tipo, ele observa. Então eu gosto bastante deste livro, do narrador, gosto bastante. O terceiro livro é um dos livros que eu demorei mais tempo pra me recuperar, assim. Pra terminar de ler ele, eu precisei de 2 semanas. Mas antes eu já tinha começado a ler ele. Parei na segunda página. Por quê? Porque eu já sabia o final. Foi um livro que... Foi um dos livros que eu mais que sem entender muita coisa. Porque antes de ler o livro, eu vi o filme. E foi um filme, assim, que eu fiquei de boca aberta, porque o final eu não esperava. Infelizmente, esse aqui é um livro mais trágico desses 2 que eu trouxe até agora. Então, esse terceiro livro, que é Um Dia, ele é interpretado no filme pela Anne Hathaway e o Jim Sturgess. E eu gosto muito desse livro. O Jim Sturgess, ele interpreta o Dex, eu acho que fala Dex. E a Anne, eu não lembro quem ela interpreta. Eu não lembro o nome. Mas, como prova desse livro, assim, é só você ir lá na Netflix e colocar
o nome do filme, Um Dia. Eu aconselho você a você assistir o filme primeiro, porque pra mim foi um grande baque assistir o filme. Então, primeiro você lê, primeiro você assiste o livro o filme e depois você lê o livro, porque eu acho que você não vai ficar tão em choque e você também não vai ficar de ressaca literária. Ressaca literária é quando você lê um livro e fica sem ler nenhum por várias vezes, porque ou o livro era péssimo, muito ruim, ou ele era impactante, ou ele era muito bom e você só queria ler ele e você não encontrou nenhum livro aos pés dele. E neste caso, o livro é muito, 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 muito forte. O final, eles eram de escolas, aí depois eles ficaram acho que uns 10 anos separados. E no prólogo, que é o início que conta mais ou menos o filme, o livro inteiro, né? O prólogo, explica mais ou menos, porque eu acho que eles ficaram 10 anos afastados, se eu não me engano, e quando eles voltaram, eles se apaixonaram e tudo mais, e no final ela morreu. Não vou falar como que ela morreu, mas é um livro, assim, um filme que você fica com um ponto de interrogação bem grandão na sua cabeça, na sua testa, assim, porque é do nada, mas você entende a vibe do filme. Não é um filme, ai, muito feliz, so happy, não. Então você já ia imaginar que ia acontecer alguma coisa, mas não ia imaginar que fosse isso, porque ele não é tudo felizinho, nem o livro, nem o filme. Então, acho que eu já imaginava que ia acontecer alguma coisa, mas não desse nível, né? Mas eu gostei bastante de ler ele, eu indico. Tem 411 páginas. Todos esses livros aqui, ele tem entre 200 a 400 páginas. Este querido John, eu não sei quantas páginas ele tem, então vou ver aqui com vocês. Querido John, como era de você, ele tem ao todo acho que 200 e pouquinha página, se eu não me engano. Tem 318. E eu gosto bastante desses 3 livros, eu indico muito vocês lerem esses 3 livros. E um dia eu não falei o nome da autora, é o David Nichols, e todos esses livros têm a foto do autor atrás, aqui nesse marca-página aqui, que todo mundo usa pra marcar página. Eu não acho legal, porque marca, literalmente. E é esse aqui, e eu gosto bastante. Dois livros aqui, esses 2 livros aqui são da editora Entre Seca, e esse aqui é do Novo Conceito, e eu gosto bastante desses 3 livros. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não me esquece de me seguir lá na minha rede social, no Instagram, mariacecilia_arcanji. E é isso, um beijo, não esquece de deixar um like. É isso.